Olá, crianças! Estamos começando mais uma historinha de hoje. E no dia de sábado a gente sempre traz uma curiosidade na natureza. E hoje a curiosidade é sobre as árvores, porque durante esses dias nós estamos falando sobre a história dos três amigos, mas finalizamos a história contando sobre um sonho que o rei Nabucodonosor teve sobre uma árvore que chegou até o céu, né, no sonho dele. E hoje eu vou trazer uma curiosidade aqui para vocês sobre as árvores. Você pode abrir a sua lição na página 63, que tá lá essas curiosidades, porque você pode acompanhar aqui junto comigo. Se você não tem a lição, vamos para as curiosidades. Mas antes, lembra que nós iríamos chegar ao final de semana com um versinho decorado, onde está escrito Tiago capítulo 4, versículo 6, que lá fala: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Eu decorei! Yes! E você, decorou também? Se você não decorou, você ainda tem a oportunidade de decorar esse versinho, porque ainda dá tempo. Hoje ainda é o último dia da semana, então dá tempo de você decorar. Bom, falando sobre as árvores, eu tenho aqui uma árvore, a árvore aqui do sonho do rei Nabucodonosor. Eu tenho a árvore do desenho do sonho que a gente mostrou na historinha de ontem. E eu sei que na sua casa pode ter árvores ou não, mas perto da sua casa, com certeza, você consegue ver alguma árvore, não consegue? Eu acho que você consegue. As árvores podem ter vários tamanhos, elas podem ser enormes, podem ser pequenas, podem ser médias. Por exemplo, se você for ver um pé de eucalipto, que é uma árvore de eucalipto, ela é gigante, ela é enorme, eu nem sei quantos metros tem, mas eu acredito que tenha bem uns 15 metros de altura. Tudo isso? Olha, deve ter, não sei, mas uns 10 metros tem. Pesquisa aí, pede alguém para te ajudar a pesquisar quantos metros tem um pé de eucalipto, mas ela é enorme. Você pode também pesquisar quantos metros tem um pé de abacate, um pé de manga e um pé de acerola. Um pé de acerola é facinho, né? O pé de acerola deve ter no máximo uns 2 metros, não é? A gente geralmente tem um pezinho de acerola em casa, talvez não tenha ainda, se tem na casa da tua tia, da sua avó, alguém tem. E o pé de limão? O pé de limão também não é altão, gigantão. Dá pra gente pegar. Aqui na minha casa tem um pezinho de limão, então eu consigo pegar muitos limões, porque ele não é muito alto, ele tem uns 2 metros só de altura. E hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre as árvores. As árvores são muito importantes. Elas dão sombras, elas dão frutas, nozes, elas dão beleza. Elas ajudam a construir materiais para nossa casa, para fazer os móveis. Por exemplo, todas as vezes que você olhar um móvel na sua casa, que é feito de alguma madeira, você vai se lembrar que aquilo ali já foi uma árvore. Verdade! As árvores também ajudam a produzir oxigênio para a gente respirar. Esse ar que a gente respira são as árvores que ajudam a produzir esse ar bonitinho e perfeitinho e limpinho pra gente. São elas, inclusive, que purifica esse ar pra gente poder respirar. E é ela quem nos dá também sombras e aquela deliciosa casa na árvore. Já brincou de se balançar também em um balanço no tronco de uma árvore, num galho de árvore? A árvore faz muita coisa boa pra gente. Então, todas as vezes que você estiver balançando embaixo de uma árvore ou deitado numa sombra de uma árvore, ou parando mesmo para descansar, ou até mesmo quando você for limpar o móvel da sua casa. Por exemplo, essa mesa aqui que eu estou usando é feita de madeira, então eu tenho que agradecer a Jesus por ter criado uma árvore, feito nascer, preservado essa árvore, e aí foi alguém lá, cortou tadinha da árvore, mas processou ela, fez ela bem lisinha, e aí tá aqui a nossa mesa. Então tá o seu guarda-roupa, a sua mesa, a sua cadeira, a sua cômoda, várias coisas na sua casa. Procura alguma coisa aí de madeira na sua casa, vá lá, olhe, passe a mão e agradeça a Jesus por ter criado as árvores. Isso é muito legal. Então, muito obrigada, Jesus, por ter criado as árvores. Elas são tão boas. Dá tantas coisas boas pra gente, frutos. E eu tenho tantos móveis lá em casa de madeira, então
Muito obrigada, Jesus. Obrigada. E hoje eu vou falar para vocês sobre 4 árvores. Curiosidade de 4 árvores. Uma é a amendoeira. A amendoeira, ela era usada por sua noz. Noz é um noz, tipo uma amêndoa, né? E seu óleo. A vara de Arão, que está escrito lá em Números capítulo 17, versículo 8, foi tirada de uma amendoeira. E aí você pode pesquisar também mais curiosidades sobre a amendoeira na internet. No santuário, os braços do castiçal tinham taças com o formato de flor de amêndoas. Isso está escrito lá em Êxodo 25, 33 e 34. Então, a amendoeira, ela tem, entre tantas outras funções, uma árvore que na Bíblia menciona que a vara de Arão era dela e as florzinhas do castiçais eram também as taças no mesmo formato. A palmeira ou tamareira. Você sabia que Jericó era chamada de cidade das palmeiras? É uma cidade onde tinha muitas palmeiras. Elas crescem bem nos desertos, onde outras árvores não podem crescer. Por quê? Além das tâmaras usadas como alimento, as palmeiras fornecem madeira, folhas, sombra e abrigo. E elas vivem no deserto porque as suas raízes se aprofundam bastante e pegam água de lá de baixo para se sustentar. Tá vendo como que ela é bem, inteligente, a palmeira. E a oliveira? A oliveira, a gente encontra lá em Gênesis capítulo 8, versículo 11. Lá a gente lê que quando Noé soltou aquela pombinha, ela voltou com um galinho de oliveira, isso mesmo. E além dela ser uma árvore que produz azeitonas, sabia que as azeitonas vêm das oliveiras? O seu óleo também é usado para cozinhar, para iluminar casas, para usar como perfumes e outras coisas. Você pode encontrar a história de uma senhora que também teve os seus recipientes cheios do óleo de oliveira, e está lá em 2 Reis 4, de 1 a 7. E o óleo da oliveira é o azeite que você usa aí na sua salada. E tem uma outra curiosidade sobre uma última árvore que eu vou contar para vocês, que essa eu acho que você não tinha ouvido falar ainda. O nome dela é sicômoro. Olha que árvore diferente. Ou figueira brava. Eu ainda não tinha ouvido falar sobre esse nome. Foi a árvore em que Zaqueu subiu para ver Jesus. Lá em Lucas 19, 4. Amós, o profeta, colheu frutos de sicômoro. E a madeira da árvore também era muito usada naquela época. Bom, essas foram as curiosidades sobre árvores. E você pode pesquisar muitas curiosidades no dia de hoje sobre as árvores, olhar as árvores no teu quintal, em outros lugares. Super beijo, fique com Deus e até semana que vem.